Fala galera, um clássico filme de terror exerce o poder da metalinguagem em versão italiana, mas antes de começar a crítica assim ó, curte o vídeo, assina o canal. Tá conhecendo agora o canal da Take? Seja muito bem-vindo. Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal para não perder nada. Então galera, vamos começar assim ó, literalmente pelo começo, tá? Pra não ser mais óbvio do que isso. Cara, esse filme assim, ele tem basicamente assim, dois atos dele, né? Envolto, imerso dentro de uma história de terror. E essa história de terror é através de uma lenda que ela é apresentada, tudo mais, a gente vê, né, isso aumentando em relação a uma seita, as pessoas que estão em volta, tudo mais. Ele consegue sim agregar esses elementos de terror nesse filme. E sim, cara, eu gosto muito desses elementos de terror e a maneira como eles são executados. Porque realmente ele consegue, cara, através não só da mentalização, mas principalmente assim, da maneira como eles estão executando para realmente criar tensão e dessa tensão criar o suspense, conseguir ir pro terror, do terror até inclusive, né, ele vai pro gore em alguns momentos assim, de realmente ter aquelas imagens, cara, que lembram muito um cara chamado Eli Roth, que dirigiu os filmes do Albergue, e lembram muito sim também aquele gore que tem da gente realmente ver as sequências, né, acontecendo no corpo do personagem que está acontecendo ali. Ou seja, ossos quebrados, o olho perfurado, o olho retirado, rasgando, né, a garganta e tudo mais. A gente vê o gore acontecendo também, assim, com bastante sangue. E por que eu tô falando do Sr. Eli Roth, assim? Porque o final do filme, cara, quando começa a acontecer a metalinguagem, tem muitas referências também sobre o trabalho, né, desse cineasta ali também. Só que, cara, esses elementos, entendeu, da metalinguagem, eles já começam a aparecer através do personagem do Fabrício no primeiro ato do filme e algumas coisas no segundo ato do filme. Ele aparece, tá? E ele já dá as referências assim, que já começou a me chamar a atenção, assim, cara, do porquê que eles estão fazendo algo como para relacionar uma crítica, né, ao público italiano em relação ao filme de terror e puxando já essa metalinguagem dentro, cara, de uma história que estava muito centrada no terror. É diferente, por exemplo, em relação ao Pânico. O primeiro Pânico, lá de 96, ele trabalhava muito com essa metalinguagem, que tinha um dos personagens que literalmente contavam as regras de como funcionava o filme de terror pro público, né? Tava contando pros personagens ali, pros amigos dele que estavam no filme, mas obviamente contando isso para o público. Então por que brincar com essa metalinguagem ali, tá? Eu acho, cara, que essa metalinguagem ela não funciona no filme, porque ela fica demais beirando um excesso e chegando em momentos assim como, cara, se o espectador fosse burro. E por que eu tô falando tão forte assim, tá? Sobre essa representação que o filme faz no final, de quebra completamente do que está acontecendo, né, para inserir essa metalinguagem que está acontecendo num filme, uma gravação ali. Porque, cara, tudo que o Fabrício começa a falar em relação ao público italiano, entendeu? A maneira que as pessoas tratam ali os filmes e relacionar em relação, por exemplo, ao que acontece de sensacionalismo na TV, no telejornal, não sei o que, barará, entendeu? Por que o público não aceita um filme de terror italiano e não sei o que, então ele quer fazer, né, esse filme perfeito. Essa execução toda, cara, da maneira como é colocado ali, é como acontece quando tem algum filme, tá, pretensamente mais de arte, e tem uma figura de um crítico, né, e alguns personagens vão lá e começa a falar um monte de coisa para esse personagem que é o crítico, né, que representa ali literalmente essa figura que vai falar coisas negativas sobre o filme, para uma resposta em relação a o que realmente deve ser feito, né, dentro de uma crítica em relação a uma obra e tudo mais. Então, assim, cara, é tratar o espectador de uma maneira, assim, cara, que para esse filme eu acho que ele se perde muito. E aquele final ali, ele se perde ainda mais, entendeu? Porque daí ele quebra, dentro da metalinguagem que ele já criou, ele quebra de novo, a partir do momento que ele abre lá o Bloodflix, lá e começa a ter o chat para deixar ainda mais claro, ele tá falando mais do mesmo, tá? Ele tá falando ainda mais claro sobre aquilo ali que o Fabrício já tinha falado antes em relação ao público e tudo mais, e ter aquele negativinho no filme lá. Então o filme quer ser muito esperto. O problema é que esse muito esperto, cara, não é algo original, porque algo já foi trabalhado antes nessa metalinguagem, e ele consegue ser trabalhado, cara, muito melhor em outras obras do que aqui. Aqui fica muito forçado, cara, muito forçado. Inclusive aquele final lá que tem na parte do trailer em relação a Chiara, Fabrício, quando a Elisa chega com a espingarda, ali é bem Eli Roth. E simplesmente também, não só o sangue, não só o gore, mas também
a maneira como os personagens vão reagindo, principalmente, né, no momento onde já tem aquela quebra especificada que os dois eles estão trabalhando sim em conjunto, né, Chiara e o Fabrizio, e a Elisa já tem pleno conhecimento. Então, a partir dali, cara, o filme ele se perde demais, assim. E basicamente, cara, todos aqueles elementos do filme de terror eu adorei muito, porque o filme consegue sim executar tudo muito bem. E principalmente ele cria essa tensão necessária para um filme assim. Então todo o mistério que está acontecendo, cara, eu comprei e ele consegue desenvolver muito bem dentro do filme. O problema para mim tá nessa quebra da metalinguagem. Mas vai ser aquela coisa, né? Obviamente que é um filme que vai dividir as opiniões, vai ter gente que vai gostar da maneira como é executada essa metalinguagem. E para quem gostar, cara, eu já fico uma indicação assim, ó, tem outras obras, tá? Que conseguem realizar isso de uma maneira mais coesa, digamos assim, tá? Que conseguem trabalhar isso de uma maneira que funcione melhor dentro da proposta pro filme que está executando ali. E a Elisa não morrer, inclusive, né? Ele dá um sentimento no final de ela não morre porque ela tá carregando uma nova vida, né? E ela queria desistir dessa vida, como ela conversa lá, né? Com a outra personagem durante o filme. E o final do filme, ela na água, representa muito aquele nascimento, né? Tá provocando de novo a gestação, ou seja, cara, uma metalinguagem em cima de outra coisa para buscar elementos, entendeu? Então, para mim, o filme se perde demais, assim, quando ele deixa de ser esse filme de terror para ser algo que é bem pontual em relação ao que cara, o diretor quer falar em relação ao cinema italiano, principalmente ao público italiano em relação a um filme de terror. Então, sabe, são coisas assim que acabam não funcionando dentro, cara, dessa proposta que ele coloca ali. O problema não está na metalinguagem, o problema está em como que eles executam essa metalinguagem dentro do filme e acabam literalmente indo contra todos os elementos do terror que eles tinham criado antes. E esse, pra mim, cara, que é o maior problema desse filme. Então é isso, galera. Já assistiu o filme? O que achou dessa grande quebra? O que achou dessa grande metalinguagem que eles começam a colocar naquele final do filme ali? Coloca nos comentários para saber a opinião de vocês. E não esquece daquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho aqui.